Por que devemos orar? E eu tenho certeza que você, que faz parte de uma caminhada de fé, de uma caminhada cristã, você deve entender a importância da oração na sua vida. E hoje eu queria compartilhar com vocês, através de um texto sagrado, lá no livro de Tiago, capítulo 5, a partir da parte B, do verso 16, o 17 e o 18, que diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Palavra do Senhor. É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês da palavra de Deus, dessa porção da palavra de Deus. E o nosso desejo é que você compreenda por que é que nós devemos orar, por que é que nós devemos entrar em sintonia com Deus. Você, mais do que nunca, deve saber que a oração ela tem a sua importância em nossa vida. Ela nos traz intimidade, ela nos aproxima mais de Deus. E quanto mais exercitamos a oração, mais próximos de Deus nós estaremos. Nós estaremos mais perto de Deus. E o nosso objetivo nessa mensagem é despertar você, seu coração, a lembrar da importância da oração, como também encorajar você que está passando por momentos difíceis, está passando por lutas, por dificuldades, está passando por algum enfrentamento, para que você mais perto de Deus esteja, e mais forte você permaneça diante de toda e qualquer adversidade que você estiver passando. Eu quero lembrar também a você que quando nós oramos, nós nos fortalecemos. E Deus, Ele passa a ser dentro de nós a nossa razão, a nossa força, a existência de algo muito maior do que os nossos problemas, dificuldades ou as circunstâncias que promovem todos os tipos de sofrimentos. Deus nos dá graça de poder olhar para tudo isso e, sentindo a sua presença, motivados pela esperança e pela fé nele, se sentir fortalecido. A oração é o nosso oxigênio. Assim como o nosso corpo precisa de oxigênio para nos manter vivo, para sobrevivermos, a nossa alma ela precisa de oração. A oração nos aproxima de Deus. E o texto diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando você ora a Deus, você deve entender que muito pode a eficácia da sua súplica, o seu pedido, a sua oração, o seu desejo de poder estar na presença de Deus e em favor de algo, de alguém, você interceder, como fizemos agora. Os nossos pedidos de oração que foram lembrados, oramos por eles e temos a certeza que Deus é que recompensará a fé de cada um daqueles que acreditam no poder da oração. Eu, você, todos nós precisamos não só entender a importância da oração e compreender que muito pode o efeito dessa oração que é feita. Elias era um homem como você, como eu, como diz Tiago, ao dizer que ele era ser humano, como você, como eu, mas o poder da oração de Elias fez com que não chovesse sobre a terra durante 42 meses, ou seja, 3 anos e 6 meses. Não houve chuva sobre a terra. E depois ele orou e a terra voltou a dar o seu fruto porque voltou a chover. Deus ouve a nossa oração.
eu queria pedir a você que continuasse acreditando pela principal razão porque devemos orar. E a principal que nos faz orar é que ela alimenta a nossa fé. A primeira razão pela qual devemos orar é que a oração nos traz a fé, multiplica em nós a fé e a nossa confiança em Deus. Por isso nós não podemos duvidar do poder da oração. A dúvida não pode ganhar confiança em Deus. A dúvida não pode trazer as bênçãos que desejamos. Confie, acredite, espere, deposite em Deus a sua fé, a sua confiança. Se você crê que Deus existe, então você está no caminho certo. Porque a oração nos traz a alegria de poder ver com os nossos olhos e contemplar com os nossos olhos a bondade da vontade de Deus que se revela quando nós pedimos. Porque Deus se alegra em responder a nossa oração. Deus pode fazer por nós e Ele fará. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 22 está escrito: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Significa dizer que quando você ora, quando você acredita, quando você pede com confiança, você recebe. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 24 diz: por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede, recebereis e tê-lo-eis. Você recebe e você vai ter, porque Deus é quem dá, Deus é quem nos abençoa, Deus em favor daqueles que buscam de fato com o coração alimentado pela esperança e pela fé, receberá. Essa é a primeira razão porque nós devemos orar, porque a oração alimenta em nós a fé, multiplica a nossa confiança em Deus e nos faz cada vez mais homens e mulheres mais próximos, mais íntimos desse Deus que tem sido maravilhoso, desse Deus que muito faz e fará por nós. A segunda razão pela qual nós devemos orar é que a oração, ela nos torna pessoas gratas. Em nosso coração surge um sentimento de gratidão, porque tudo que recebemos vem de Deus e nós nos tornamos mais gratos. Significa dizer que você, eu, todos nós, passamos a reconhecer a graça de Deus em nossa vida. E isso torna você, torna eu cada vez mais uma pessoa grata a Deus. A vida cristã sempre tem promovido para nós a alegria de confiar em Deus. E quando confiamos em Deus, quando temos fé em Deus, quando nos alimentamos pela oração, as bênçãos de Deus começam a chegar e a oração ela faz com que você se torne cada vez mais grata a Deus. Os ingratos não reconhecem a verdadeira fonte das bênçãos, mas os gratos sim, aqueles que oram, que reconhecem que de fato tudo provém da graça de Deus, certamente sabe que tudo Deus faz segundo a sua vontade. E a oração nos traz a alegria de poder agradecer e dizer: somos agradecidos, Deus, por tudo que tem feito em nossa vida. Paulo escreve lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15: sede agradecidos e dando graças a Deus Pai, por meio dele, louvado seja Deus. Quando nós oramos, nos tornamos cada vez mais pessoas agradecidas a Deus pelas dádivas, pelas bênçãos, por tudo que Deus tem feito em nossa vida e por tudo mais que Ele ainda há de fazer. Eu gosto muito do texto também lá de Filipenses capítulo 4, versículo 6, quando o texto diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ação de graças, ou seja, com gratidão, com louvor, com reconhecimento, dizendo graças a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que você seja grato, que você agradeça a Deus, com orações de súplicas, de louvor, dando a Deus graças por tudo, em ação de graças. Quando nós oramos, nos tornamos cada vez mais pessoas gratas a Deus. Essa é a segunda razão pela qual nós devemos agradecer a Deus, porque a fé
que move o nosso coração, inflama o nosso coração a orar, que traz essa razão que é fundamental de alimentar em nós a esperança, movendo em nosso desejo pela fé que tudo será conforme a vontade de Deus, também nos faz pessoas agradecidas. E quando eu falo de pessoas agradecidas, eu estou falando de você. Você que agradece a Deus, que reconhece que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, significa dizer que você é uma pessoa agradecida, porque você tem fé e você vê as bênçãos acontecer e você agradece a Deus por tudo que Ele está fazendo, em ação de graças. A terceira razão pela qual a oração não só traz fé, nos torna pessoas gratas, e por que devemos orar? É porque ela também mantém em nós a perseverança. Quanto mais oramos, mais nos aproximamos de Deus, mais gostamos de estar na presença de Deus e mais ainda seremos perseverantes, principalmente quando temos todos esses motivos para orar, para interceder, para suplicar e para dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Queridos irmãos, devemos orar porque a oração alimenta em nós a fé, a confiança em Deus, nos torna pessoas gratas e ela alimenta em nós a alegria de poder perseverar sempre na oração. Orar sempre, orar constantemente, dar graças a Deus por tudo, em ação de graças, em louvor e reconhecimento que a bondade de Deus sempre será para nós a certeza de que o choro pode durar a noite inteira, mas ao amanhecer as misericórdias do Senhor se renovarão em nossas vidas. Louvado seja Deus! Aquele que não é perseverante na oração não consegue reconhecer a sua constante dependência de Deus. Ou seja, quanto mais você ora, mais você reconhece que você precisa, que você depende de Deus. E quanto menos as pessoas não oram, ou seja, deixam de orar, menos dependentes de Deus se tornam, significa dizer que essas pessoas nunca poderão ser perseverantes. Porque quanto mais oramos, quanto mais nos aproximamos de Deus, significa dizer que o nosso coração se volta com desejo constante de estar mais perto de Deus, de buscar mais intimidade. Gosto muito lá do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, quando o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar, significa dizer orar constantemente, estar sempre perseverante na oração, buscar sempre a presença de Deus, mesmo nos momentos difíceis de luta, de dificuldade, de problemas. Martinho Lutero já dizia que só existem duas formas de você se aproximar de Deus, ou pela dor ou pela oração. Tem pessoas que se aproximam de Deus porque estão enfrentando motivos de tamanha expressão de sofrimento que acabam se aproximando de Deus. E outras se aproximam de Deus porque estão constantemente buscando a presença de Deus, orando e perseverando sempre na oração. Lá em Romanos, Paulo ainda escreve no capítulo 12, versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e sejam perseverantes na oração. Não é o pastor Alex que está dizendo, é o apóstolo Paulo que está falando. Sejam perseverantes na oração. Sejam pessoas capazes de entender que quanto mais oramos, mais na presença de Deus nós vamos estar. Mas ainda nós estaremos firmes e constantes. Ele ainda diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 18: orar sempre com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, por todas as pessoas cristãs que acreditam, que creem em Deus. O nosso desejo é que você seja contemplado pela bênção da razão de saber por que você precisa orar. Você precisa orar para ter fé em Deus, para acreditar que tudo Deus pode fazer e realizar em sua vida. Você precisa orar e entender a razão da oração, porque ela vai tornar você uma pessoa grata, agradecidas sempre a Deus pelas dádivas e pelas bênçãos eternas. E depois, porque a oração vai alimentar em nós o sentimento de perseverar sempre, ou seja, não abrir mão desse momento especial de estarmos na presença de Deus,
de orar, agradecer, reconhecer, confiar e depositar nele toda a nossa esperança. O nosso desejo é que você seja um cristão convicto da necessidade e dessa razão porque você deve orar. Orar porque você precisa ter mais fé. Orar para que você se torne grato. Orar para que você seja perseverante em todas as súplicas e principalmente no desejo de pedir a Deus e saber que Deus pode responder a sua oração.